1 Reis, capítulo 1, versículo 32 e seguintes. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadoque, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazeis subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. 38. Então desceu Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e os fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadoque, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele. E o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? 42. Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadoque, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. Até aí. Amém? Amém? Vamos clamar. Que mãe? Senhor, clamamos a Ti, a Deus, pelo poder vivo e poderoso que é no sangue de Jesus. Intercedemos, ó Deus, pela Tua misericórdia, ciência aqui da Tua palavra. Fala conosco, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Teu Espírito Santo esteja presente, Senhor, nos capacitando. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Abençoa a vida de cada um, a necessidade de cada um. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Até aí. Vamos lá. Ô, vó. Senta aqui, vó. Eu estava Fazendo lendo favor. aqui de pé porque, para mim, firma a Bíblia. Com pulga, vó. No culto a senhora levanta várias vezes assim, lá na igreja também, vó? Não, aqui eu pus uma panela no fogo, por isso. Ah, então tá bom. Mas tá cuidando da panela para não queimar, né? Então E eu vamos. coloco no fogo e queima. Então, amém. Então, aqui no texto que nós lemos, a gente contou como. Poderia parar ali, fazendo um favor? Toda hora que Não é tem. meu, Miguel. Toda Tá hora. pitando aí? Tira daí. Deixa no silencioso, por favor. Então, o texto que nós lemos aqui foi quando Salomão foi constituído rei. Foi, vó. Tô fazendo. Foi quando Salomão foi constituído rei.
Esses dias atrás a gente trouxe sobre Salomão, né? Então Salomão foi o sucessor do trono de Davi. Todo mundo sabe quem foi Davi. Foi aquele que matou o gigante, que foi rei, né? E Salomão não era o primeiro filho de Davi, né? Geralmente no reinado, o primogênito, que é o que sucede, né, o trono. Mas Deus quis que Salomão, filho de Batseba, né, o segundo filho de Batseba, porque o primeiro foi morto, foi descendente de pecado, mas o segundo filho agradou o Senhor. O segundo filho de Batseba agradou o Senhor. Aqui fala, na palavra do Senhor, agora eu não lembro o texto, que fala que o Salomão agradava o Senhor. Que ele seguia, né, os conselhos do pai dele e agradava o Senhor. Então o Senhor viu em Salomão algo especial e falou: eu quero ele. Então, Deus que constituiu Salomão a rei. Porque Deus que escolheu. Inclusive, um dos filhos de Davi, Adonias, né, ouviu Adonias e os seus convidados no 41, né, que estavam tendo festa lá, trombetas. E o filho de Davi já estava se constituindo rei, porque pela ordem das coisas, ele deveria ser, né? Mas não, o propósito de Deus era outro. Então, o profeta falou, Natan, né? Falou assim, que ungiu a Salomão. E aí tocaram as trombetas e era para gritar viva o rei Salomão, para todo Israel entender que quem deveria herdar é o Salomão. E você vê, as eleições estão aí, né? A gente fica preocupado. Quem que vai comandar? Quem que vai... E aqui, como aconteceu com Salomão, você vê que quem coloca alguém no trono, no poder, é só a permissão de Deus. Claro que é. Então a gente pode ficar tranquilo que, que nada acontece se Deus não permitir, Isso aí. né? Só Deus não vota, né? Oi? Quem vota é nós. Quem vota somos nós, a gente tem que ter um voto consciente. Mas eu tô falando assim, Salomão, quem constituiu ele a rei, foi o Senhor. Então, até na Bíblia fala que a gente tem que honrar, né, as autoridades. Então, o Senhor, ele está comandando tudo. Às vezes a gente fica preocupado, né? Quem que vai suceder, quem não vai. Mas quem vai permitir é o Senhor. Que ele toma conta de todas as coisas. Assim como foi Salomão aqui, não estava previsto para ele ser o rei, mas quando Deus fala vai ser e pronto. E o Bolsonaro, então, não tinha nem chance lá quando ele se candidatou pela primeira vez. Então? E Deus colocou ele lá. Deus coloca as pessoas no poder, Ué. né? Então Deus que determina. Quando ele quer intervir, Deus intervir na justiça, no poder. Se Deus quiser intervir, ele vai intervir, É claro que é. né? E aqui, reinado, que Deus interviu e falou: não, que eu quero que seja Salomão. E aqui tem uma coisa interessante que fala aqui, que no 37, o Benaia fala o seguinte, ó: como o Senhor foi com o rei, meu senhor, Davi, no caso, assim seja com Salomão, e faça o seu trono maior do que do rei Salomão, meu senhor. E assim Deus fez. Porque o reinado do Salomão foi o maior reinado que já existiu. Foi o servo do Senhor, né, enquanto ele não pecou, que teve a maior sabedoria e maior riqueza. Né? Enquanto ele não pecou, ele seguiu a vontade do Senhor, Deus prosperou. Até o momento que ele seguiu ao Senhor, Deus prosperou o reinado dele. E como a gente já falou, se não me engano foi na retrasada, Deus ele apareceu para Salomão em sonhos. Não sei se lembram dessa pregação. O Senhor apareceu em sonhos e falou com Salomão. Falou: ó, se você seguir meus caminhos, né? Deus falou com ele que ele ia ser com ele enquanto ele servisse, né? Fiel.
E Deus depois aparece de novo para Salomão e fala, da mesma forma que apareceu a Salomão quando ele era pequeno, o Senhor fala: enquanto você for servo meu, vou prosperar, vou te abençoar. E assim nas nossas vidas, um dia Deus nos chamou e falou, e tem uma promessa, que se você for fiel ao Senhor, Deus vai prosperar em todos os seus caminhos. Deus será contigo. Nada vai te faltar. A Bíblia fala que a Bíblia fala assim: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo mendigar o pão. Quando nós andamos no caminho do Senhor, o Senhor não deixa nada faltar. E assim ele falou para Salomão, que era filho de Davi: ó, enquanto você seguir nos meus caminhos, nada vai faltar. É uma promessa do Senhor para nossas vidas também. Enquanto a gente estiver no caminho do Senhor, nada vai faltar. Vai ter milagres, vai ter saúde, vai ter luta sim, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? Mas eu serei contigo até a consumação dos séculos. É uma promessa. Então, o Senhor não permitiu que nós teríamos uma vida isenta de problemas. Ele não prometeu isso. Ah, quando você se converter, você nunca mais vai ficar doente. Se você se converter, você nunca mais vai passar necessidade. Nunca mais vai ter uma porta de emprego fechada. O Senhor não prometeu que não tereis atribulações. Mas Ele prometeu que eu estaria convosco nas tribulações. Estaria contigo aonde quer que for. Ele nos consola nesses momentos de luta, mas também concede a prosperidade, também concede as bênçãos, a vitória, o livramento. Então, na palavra do Senhor, não só com o rei Salomão, mas em toda a palavra do Senhor, a gente vê que enquanto os servos foram fiéis ao Senhor e andaram segundo os conselhos do Senhor, foram vitoriosos. No momento que eles se esqueceram da promessa do Senhor, aí a casa caiu. A mãe muitas vezes fala: Deus é fiel com fiel. A mãe fala isso. E é verdade. Deus é fiel com fiel. A partir do momento que você quebra isso, você se desvia do caminho do Senhor, você fala: não quero mais, para mim chega, não me interessa mais, acabou teu compromisso. Você escolhe quebrar a aliança. Engraçado, né, que em Êxodo tem um momento, né, o povo saiu do Egito. E teve um momento que Moisés ele vai, fica lá 40 dias lá e 40 noites lá no Monte Sinai, falando com o Senhor, e o Senhor dá as tábuas da lei, e é aquela coisa incrível que está acontecendo lá entre o Moisés e Deus, e o povo cansou de esperar Moisés descer. E aí falou para Arão: ah, faz para nós deuses, porque não sei o que aconteceu a esse Moisés aí que nos tirou da terra do Egito. Aí Arão, de certo povo, azucrinou muito, fizeram lá um bezerro de ouro lá e falaram: ah, tá aqui teu Deus que te tirou da terra do Egito. E aí Deus falou para Moisés: ó, desce lá porque estão pecando, fizeram para si um bezerro. Deus já até contou para Moisés. Moisés fica tão indignado que até quebra as tábuas, as primeiras tábuas da lei quebra. No pé do monte, quebra e fala: que é isso? Né? E aí o povo era um povo obstinado, difícil, mesmo tendo tantos sinais, Deus se revelando tanto com eles, eles queriam adorar qualquer coisa, o ouro, que era algo que eles tinham ali, né? Arrancaram os brincos da orelha, arrancaram o colar e fizeram um Deus para si. Então você vê, o povo era obstinado e Deus conversou, porque Deus tinha intimidade com Moisés, era assim, a intimidade mesmo. Baixava a nuvem lá e Deus queria aniquilar aquele povo. Deus falou: eu vou acabar com esse povo. Conversando assim: não dá mais, esse povo é obstinado. E aí Moisés intercede pelo povo: Senhor, o que vai dizer as nações se o Senhor destruir eles? E aí Moisés intercede pelo povo e Deus fala: ó, então tá bom. Deus queria acabar com aquele povo. Mas morreu muita gente, né? Vai morrer muita gente. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus é bom. Mas Ele, quando vê que o povo não quer saber, o Senhor é justo também. O Senhor, Ele é justiça.
O Senhor tem a ira dele. Muitas vezes fala que o Senhor irou-se. O Senhor tem a ira dele também. Tem um momento que o Senhor se ira. Quando a pessoa não quer o caminho do Senhor, acaba o pacto. A pessoa não quer, não quer. Por que veio o dilúvio e destruiu? Porque o povo, na palavra do Senhor é clara, o povo não queria se converter. O povo só queria iniquidade. Então, acabou. Eu não tenho. O Senhor olhou ali, não viu, só viu ali Noé e a família dele. E falou assim: esse povo não tem parte comigo. O Senhor, vou aniquilar. Quando não tem, o Senhor, Deus, assim, eu vejo assim na Bíblia, o Senhor é muito misericordioso, Ele é amor. Mas tem um momento que o Senhor fala basta. E aí, quando o Senhor fala basta, o negócio fica complicado. O Senhor também tem ira. O Senhor fala basta, esse povo não quer compromisso comigo. Eu não vou ter compromisso. E aí, acabou. O Apocalipse, o povo pensa que vai ser um mar de rosa, não. O Apocalipse vai vir, é guerra, é fogo, é peste, é doença. Entendeu? Vai vir juízo para essa geração, para essa terra. O Apocalipse é juízo. O Senhor vai fazer separação do trigo e do joio. Não pense que Deus vai falar, não, peraí. Você foi crente, mas daí você desviou, fez tudo que você queria. Não, peraí. Não, vai vir juízo. Na palavra do Senhor fala que vai vir o momento da seara. Né, pai? Vai vir separação entre o fiel e o infiel. Tem uma hora que o Senhor vai falar basta. Ou é comigo ou não é comigo. Não tem meio termo pro Senhor. É isso. Então eu quero que entenda o seguinte. O Senhor, ele vai chegar um momento que ou você é morno ou você é frio. Ou está comigo ou não está. Então, enquanto Salomão foi fiel ao Senhor, foi quente, foi fiel ao Senhor, Deus multiplicou o reino dele. É só ler aqui na palavra. Como esse homem foi próspero. Como esse homem foi sábio. Só que ele se envolveu com coisa que não devia. Nesse caso dele aqui, ele se envolveu com mulheres que não eram israelitas, hebreias. Se envolveu com outros povos. E essas mulheres fizeram ele pecar, indo após os deuses delas. Eram mulheres que ele sabia que não podia se envolver. Já tinha lá atrás um concerto que era para o povo hebreu só se casar com o povo hebreu, só com o povo da linhagem. E ele, a Bíblia fala que ele amou muitas mulheres, e essas mulheres o fizeram corromper. Então, quando Salomão quebra o pacto que ele fez com o Senhor de seguir no caminho e não se inclinar perante outros deuses, acaba o reinado. Acabou a prosperidade. Entendeu? Vem juízo. E engraçado que o próprio Salomão disse em Provérbios ou Eclesiastes que é melhor o fim do que o começo. Ele mesmo disse e ele, no final, ele se corrompeu. Então, o que adianta? Você serve a vida inteira e não ser fiel no final. Se desanimar, acostumar com a palavra, achar que, não, essa palavra aí eu tô acostumada, não tem mais nada de novo, não busca um renovo espiritual. Se acostuma, se esfria. Então acaba, às vezes, eu vejo gente que a vida inteira viveu na igreja e tá saindo. Desacostumou. Não vê mais importância de ir para a igreja. Acostumou com a pandemia ficar em casa? E quer ficar em casa? Para que eu vou para a igreja? Fiquei 2 anos em casa na pandemia. Comecei até assistindo um culto online, mas depois desanimei. As pessoas estão acomodadas. E é isso que aconteceu com Salomão no final dele. Ele se acomodou com as riquezas, com o poder, com a influência e se esqueceu do principal, que era servir ao Senhor e não se desviar, não seguir após outros deuses. Esqueceu de onde ele saiu. A gente não pode esquecer do que Deus fez por nós, da onde Deus nos tirou. Davi era um pastorzinho de ovelhas. Era o menos improvável da família de ser rei. Quando Samuel foi ungir, foi o último a ser escolhido. E Deus o escolheu, Deus pôs ele no poder.
Deus que pôs. Mas ele foi grato até o fim. Quando ele pecou, ele se arrependeu. Foi fiel até o fim. E Deus amou Davi. A Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus. E por amor a Davi, mesmo que o trono depois na sucessão ali de Salomão, o negócio foi desviando, teve uma tribo que o Senhor preservou por causa do amor lá atrás de Davi. Eu falei, nossa, como que Deus, estava lendo assim pra frente, como que Deus amava Davi, né? Mesmo que as gerações dele foram se corrompendo, mas uma tribo lá Deus preservou por amor a Davi lá atrás. A tribo de Judá. Deus preservou por amor a Davi lá atrás. Ou seja, Davi já tinha morrido, fazia tempo. E Jesus ia vir da tribo de Judá. Mas você vê, por amor a Davi, olha, eu achei lindo isso quando eu li. Falei, nossa, mesmo Davi já passado daquela geração, já morto, Deus ainda se lembrava do amor que ele tinha por Davi e preservou a linhagem dele. Davi é da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá, sim. Falei, Deus preservou uma tribo para ele, porque Deus prometeu e Deus é fiel para cumprir. Então, só que Salomão, que não era para ser herdeiro coisa nenhuma, Deus o colocou no poder. Ele se esqueceu de quem, que Deus que colocou ele no poder. E acabou se inclinando perante os outros deuses. Fez altares para as mulheres, para agradar a elas. Então, meus irmãos, Às vezes a pessoa coloca prioridade para agradar os outros em alguma coisa que os outros querem que você faça, né? E aí você não se preocupa em agradar a Deus. Você vê, Salomão se agradou mais em agradar as mulheres. Ou agrada amigo. Ou agradar amigo, a gente pode... Alguém, A gente, quando a gente está falando do servo do Senhor aqui, a gente tem que trazer... O que eu posso trazer essa palavra para minha vida? É sempre assim. Ou agradar até Não é tá só uma certo. história. Quando a gente está falando da Bíblia, não é só uma história. A gente tem que refletir. Refletir assim, o que ele errou que eu posso evitar? O que foi bom, ou ao contrário, o que ele fez de bom que agradou tanto o Senhor que eu posso copiar? A Bíblia tem que ser um reflexo, um espelho, um manual de como viver. Entendeu? Então, assim, tem 3 formas da gente aprender na vida. Uma é com os próprios erros. 3 não, 2, né? Ou a gente aprende com os nossos próprios erros, ou aprende com os erros dos outros. Eu já aprendi com os próprios erros, dói mais. Então é melhor aprender com o erro dos outros. Uma das formas de aprender com o erro dos outros é ver na Bíblia. O que deu certo na palavra? O que deu errado? Que essas pessoas fizeram que deu errado? Então, o que Salomão, aonde Salomão fez certo que agradou o Senhor? Foi pedir sabedoria, foi honrar o Senhor. E até ali, enquanto ele fez, deu certo. E o que ele fez de errado? Ouvir as pessoas, agradar os outros. E acabaram esquecendo de onde Deus tirou ele. Acabou se inclinando perante os deuses. Então, o que ele fez de errado? O que ele fez de certo? Davi, o que ele fez de errado? O que ele fez de certo? Que a gente possa copiar, se espelhar. É para isso que a Bíblia serve. Ela não está aqui de enfeite para a gente contar uma historinha e achar bonito. É para a gente se espelhar. Deus deixou escrito para a gente ver o que dá certo e o que não dá. Como herdar o reino dos céus? Como é a forma que agrada ao Senhor? A Bíblia a gente tem que olhar para ela como um manual, não é um livro de história. Não é igual um livro de romance que você, ai que lindo, me emocionei, você fecha a Bíblia, agora vou seguir minha vida. Não, a Bíblia é para ser um manual, é para ser um espelho. Ela fala assim, pera lá, Jesus, o que ele ensinou? Ai, eu tô com ódio lascado. O que Jesus ensinou? Irai-vos, mas não pequeis. Dá outra face. Oh, meu Deus, mas é difícil, hein? Mas se Deus ensinou é porque é o certo a fazer. É a forma que você vai agradar o Senhor. Então, a Bíblia é um manual. Peraí. Fulano quer que eu seja fiador dele lá. Mas o que a Bíblia fala de fiador? Vamos procurar? Foge de ser fiador igual a gazela. Foge. Opa! Na Bíblia tem tudo. Tudo que você pensar. Nossa, eu não sei administrar meu dinheiro. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? Ah, Deus fala lá pra guardar. Fala pra... A Bíblia tem tudo. Ai, como que eu devo amar a minha esposa? O Senhor fala, amar a sua esposa assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Olha como que eu tenho que amar a minha esposa.
os temas para a vida, para lidar com pessoas, está na Bíblia. Então, a gente tem que olhar para a Bíblia como a gente procura uma palavra no dicionário. Eu estou passando uma situação, ou eu quero aprender alguma coisa. Hoje, aqui na Bíblia, você tem que saber ou procurar. Mas tem aplicativo de Bíblia que você digita a palavra, por exemplo, sabedoria. Ele busca na Bíblia todos os textos que falam de sabedoria. Ah, tem lá traição. Você busca a palavra, ele busca em todos os textos da Bíblia que falam daquela palavra. É incrível. Então, você pode usar a Bíblia como um manual mesmo. Ah, sobre segundo casamento, é certo ou errado? Vamos ver o que a Bíblia fala de segundo casamento. Em que casos que é liberado? Tá lá. Ah, pera lá, sobre... Vamos ver aqui. Ah, eu tô com uma dificuldade. A Bíblia é para ser usada como uma consulta, como um manual de vida. Como que eu devo agir? O que eu devo evitar? Ela não pode ser vista como um livro histórico, bonitinho, que eu ouço todo dia. Ela tem que ser um manual de consulta mesmo, sabe? Tem vezes que eu recebo uma notificação da Bíblia, que eu deixo ativado lá, alguma coisa eu acho interessante, vou pesquisar esse tema. Você sabe que eu tenho curiosidade? Vou ver o que a palavra fala desse tema. Pesquisar direto na fonte, sabe? É igual você, por exemplo, alguém conta uma fofoca pra você. Por exemplo, eu vi lá uma notícia e você toma aquilo por verdade. Não, pera lá, vamos pesquisar se é verdade mesmo. Aí eu vou atrás da notícia. Pô, você sabe que isso aí era fake news? Ainda bem que eu fui pesquisar. A Bíblia é assim. Às vezes você ouve um pregador falar, alguém falar um texto, você não sabe se aquilo que é verdade. Então, busque direto na fonte. É muito fácil cada um de nós ir na igreja ou aqui, você se alimentar porque alguém está te passando. É muito fácil você sentar aí e ficar ouvindo eu falar. É muito fácil você sentar na igreja e ouvir um pastor falar. É um estudo passivo. Eu só quero receber, ouvir. Por que você não vai e busca direto na fonte? E você mesmo busque a palavra do Senhor, a pregação direto da fonte. A gente é crente muito acomodado. Existe muito crente acomodado. Teve gente que morreu para poder ter acesso à Bíblia. E a gente tem acesso à Bíblia e deixa aberto lá no Salmo 23. Ou nem isso, né? Deixa fechado, nem o Salmo 23 está lendo mais, que dirá o resto. A gente, é uma coisa tão passiva. Tem cristão que é cristão há 40 anos e nunca leu a Bíblia inteira. Crente passivo. Tem hora que às vezes eu falo assim, poxa, hoje eu não li a Bíblia. Eu tenho que ficar indignada comigo mesmo, tenho que ficar brava comigo. Porque a Bíblia é para ser um manual, tem que ler todo dia um pouquinho sim. Tem que fazer um esforço, a gente gasta tempo para tanta coisa. Por que eu que tenho que ficar contribuindo para vocês receber alguma coisa? Quem sou eu? Eu acho que cada um de nós tem que fazer o esforço de buscar direto na fonte. Buscar em casa durante a semana, não só esperar receber aqui uma vez na semana, é muito pouco. Eu não sou ninguém para ensinar a palavra de Deus para vocês. Eu sou uma serva que busca um pouquinho em casa, que sei um pouco. Às vezes eu peço, Senhor, misericórdia, o que eu vou trazer? Eu não sou ninguém para trazer. Eu creio assim que cada um de nós tem que buscar direto na fonte a própria experiência com o Senhor. Não ficar só no estudo passivo, ouvindo o que eu tenho para trazer, ou o irmão lá para trazer. Teve muitas pessoas que se converteram ao Senhor só lendo a Bíblia. Só isso, sem mais nada, sem nenhum um super eloquente palestrante, pastor ou padre. A pessoa se converteu só lendo pura e simples a Bíblia original, traduzida, de João Ferreira de Almeida. Só. E se converteu. Tem um irmão, que é o Thales, né? Ele falou assim, ó Senhor, eu vou ler a Bíblia inteira e eu quero ver. Ele disse que quando eu terminei de ler a Bíblia eu estava curado. Ela é incrível. Bom, a gente tem que parar de só sentar e tendo e receber e tem que ir atrás para buscar na fonte. É isso. Amém. Amém? Não tá de pé.